Olá, tudo bem? Estão animados? Nesse tópico 3, nós vamos tratar da inflação e seus desdobramentos. Assim como no tópico anterior, vamos trazer alguns conceitos importantes, né, para a disciplina de macroeconomia, e também, na sequência, vamos fazer uma atividade no qual ela vai ser também feita em 2 etapas. Também com a parte de análise conceitual e, em seguida, com o estudo de caso. Assim sendo, compartilhar a tela aqui para a gente iniciar essa parte conceitual da inflação, que é um desdobramento da nossa análise macroeconômica, né? Importante para compreendermos como funciona toda essa questão, né, do aumento dos preços e tal. Não está passando. Certo? Agora deu certo. Vamos lá. Primeiramente, o que é inflação? É o aumento, né, dos preços de bens e serviços ao longo do tempo, né? E é uma definição mais simples, está na apostila de vocês também, mas a grosso modo é isso, é um aumento sustentado, é um aumento que ele é sustentado. Gravem bem esse termo, esta palavra, porque esta palavra, ela é fundamental quando a gente vai pensar na inflação. É o aumento sustentável dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. O seu impacto reduz o poder de compra da moeda, afetando o cotidiano das pessoas e a saúde econômica do país, a saúde econômica de grupos, né, e de países, inclusive. Então, entender a economia, entender a inflação, tem como objetivo compreender as suas causas, quais medidas são necessárias e os efeitos desta inflação na economia. Então, este é o nosso objetivo ao longo do módulo do tópico 3. Tá. Como a inflação ela é medida, pessoal? A inflação ela é medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, né? Que é o IPCA, que mede a inflação ao consumidor, refletindo a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços, né? E também pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que vai medir a inflação para as famílias com rendimentos menores. Esses números, né, vão indicar o ritmo de aumento geral dos preços na economia. E aí, esses números vão indicar, e aí vamos poder entender esse aumento das principais causas, né? Podendo ser excesso de demanda, né? Quando a demanda por bens e serviços supera a oferta, pressionando os preços para cima. Aumento dos custos de produção, quando os custos de fatores como energia, salários e matérias-primas vão aumentar, elevando os preços finais, né, os preços que vão chegar no consumidor, e a expectativa de inflação, quando os agentes econômicos antecipam a inflação e aí ajustando os preços e salários, e de forma a concretizá-los. Lembra como eu falei no início da disciplina, nas nossas primeiras aulas, que nós fazemos a análise macroeconômica, a posição do país e seus agentes, com a relação interdependente, no qual a gente vai olhar de forma global, mesmo olhando lá para macro, lembra que eu falei que nós vamos sempre ter este reflexo do macro aqui no nosso dia a dia, na
na nossa vivência, na nossa individualidade. Então, por isso aqui está um exemplo muito claro. E é por isso que, mesmo na análise macroeconômica, nós vamos olhar, tentar verificar essas principais causas. E aí, por isso que no tópico 2, nós olhamos a questão do modelo keynesiano, que vai verificar, que vai fomentar a questão da renda lá e dos gastos do governo, né? E aí, esse excesso de demanda aqui é um exemplo claro que ele pode ser um grande fator, um fator, né, um dos principais, que pode levar à inflação, entre tantos outros. Deste modo, esse excesso de demanda e de inflação, né, ele pode levar ao demand pull inflation, que é quando a expansão rápida da demanda agregada, né? E pode também há uma situação atípica, crescimento econômico acelerado, aumento no consumo, os gastos públicos elevados, e aí lembra que é a curto prazo, G tem que ser a curto prazo, aumento de G, o efeito, né, os preços sobem à medida que a procura supera a capacidade de oferta, então esse excesso de demanda e inflação pode ter muito, tem, né, essa correlação aí. E aí, esse aumento dos custos de produção vai resultar tanto no aumento dos insumos e fatores produtivos, como, por exemplo, a elevação do preço do petróleo, o salário, a matéria-prima. Então, aqui, eu estou olhando macroeconomicamente causas, né, da inflação, mas vejam que é uma análise macroeconômica, mas que está afetando micro, né, individualidades, microgrupos. E, consequentemente, as empresas repassam aumento de custos para os preços finais de bens e serviços. Há também expectativas de inflação, né? Quando os agentes econômicos acreditam que os preços vão subir. E aí, eles acreditam, né? Tem essa prospecção lá que vai subir, e aí eles vão ajustando os comportamentos, preços e salários para poder regular. E aí pode gerar uma autorregulação, né? Alimentando a própria inflação. Autorrealização, quer dizer, autorrealização. Talvez, o que isso quer dizer? Poderia ser que não haveria, né, a inflação. E aí, mas havia essa perspectiva de ocorrer. E aí o governo já intervém. E aí alimenta a própria ocorrência, né? Então, as análises têm que ser muito bem assertivas. Então, aí tem-se o papel das expectativas na política de controle da inflação, né? E quais são as principais consequências da inflação? Alta e fora, né, de controle, alta e fora de controle. Então, a perda do poder de compra, as pessoas conseguem comprar menos com a mesma quantidade de dinheiro, compra menos. Desestímulo ao investimento e à poupança. Então, a incerteza aumentada desacelera o crescimento econômico, instabilidade econômica, pode gerar hiperinflação, com efeitos desastrosos, perda de valor da moeda e rotatividade de preços, né? Então, a instabilidade econômica. E é aí que vai estar o o grande impacto da inflação. Essa instabilidade econômica vai ser refletida de forma desastrosa, de modo global, no qual vai impactar a nossa posição, né, o nosso país, economicamente, perante os outros países. E aí pode ficar catastrófico ainda mais, totalmente fora de controle.
Outras consequências, né? Consequências da inflação moderada. Uma inflação controlada pode estimular o consumo e investimento, moderada, né? Que nós estamos falando de moderada agora. Porém, é necessário monitorar, acompanhar efetivamente para evitar que se torne descontrolada e prejudicando a estabilidade econômica. E por isso, a política monetária e a fiscalização pelo Banco Central são essenciais na manutenção de níveis moderados. Para combater a inflação, então, nós temos política monetária e controle de expectativas. A política monetária vai aumentar, né, pode-se aumentar a taxa de juros, reduzir a oferta de dinheiro para moderar a demanda, tá? Controle dessas expectativas são as ações de comunicação e credibilidade do banco, central na manutenção da inflação e níveis desejados. E também temos aqui, né, a política fiscal, que é o controle desses gastos públicos e aumento de impostos para diminuir a demanda. Qual é o papel, então, do Banco Central e dessas políticas anti-inflacionárias? Ele vai atuar nessa meta de inflação definindo a política de juros e a quantidade de moeda que ele vai distribuir, né, liberar no mercado. Vai implementar medidas para conter a inflação sem gerar recessão, e também é importante para dar credibilidade e transparência na condução das políticas econômicas para manter a inflação sob controle. Então, neste tópico, o principal ponto é a questão da inflação, como vocês podem perceber. É por isso que aí agora nós vamos partir para a atividade deste tópico, que é justamente em dois pontos vocês vão realizar uma análise conceitual de inflação, né? Definir inflação conforme o material que está no Moodle, discutir como ela afeta o poder de compra, como a gente está falando aqui na aula, diferenciar a inflação moderada da alta inflação, da hiperinflação, né? Seus impactos, e os principais índices de preços que são utilizados no Brasil e monitoramento da inflação. E também a segunda etapa é um estudo de caso, no qual vamos destacar a política monetária, como foi falado agora, e o controle da inflação, o qual vamos imaginar, por exemplo, que o Brasil está enfrentando um grande período de inflação crescente e aumento de demanda agregada. Então, 4 pontos para você responder e escrever sua resposta, né? Como a quantidade de moeda explica esse tipo de inflação? Quais medidas o Banco Central deve adotar para controlar? E discutir as possíveis consequências sociais dessas medidas e econômicas, né? E com base nessas abordagens, conforme a apostila, tem 2 abordagens ali que eu vou deixar para vocês procurarem, está na apostila, no material, que são a ortodoxa e a heterodoxa. Qual caminho você, estudante do curso de gestão comercial, considera mais adequado para conter a inflação neste cenário? Então, é isso. Conto com vocês nessa atividade. Qualquer dúvida, a gente se vê no encontro presencial. Até lá.